havia recomendado o cancelamento dos ACTs pela explosão do número de ações judiciais, apontando as fraudes e percebendo que esse processo estava parado no INSS, ele tinha, o Jorge Messias, a obrigação por lei de comunicar imediatamente ao presidente da República, propondo as medidas concretas para controle da legalidade, inclusive da maneira cautelar, nos termos do artigo 45 da Lei 9.784. A presença de Jorge Messias aqui é fundamental, é indigno essa CPI não convocá-lo, é indigno partidos do centro movimentarem representantes aqui para que não sejam aprovados. Lula sabia ou não sabia do roubo dos aposentados um ano antes? Obrigado, presidente. Excelente. Deputada Bia Kicis. Deputada Bia Kicis. Vou passar à frente. Deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, nitidamente, alguns parlamentares, inclusive parlamentares de pouca expressão, apresentam requerimentos tentando encontrar alguns minutos de fama com videozinhos de lacração. É evidente que esse é o objetivo da apresentação deste requerimento do Dr. Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, que já está com sua sabatina marcada no Senado no próximo dia 10. Nós temos agido aqui, inclusive, com procedimentos muito claros e transparentes com relação à questão de ministros, ex-ministros, e não há nenhum fato, senhor presidente, nenhum fato que vincule ou que justifique um requerimento para que o doutor Jorge Messias precisasse comparecer a essa comissão. Todos os atos da Advocacia Geral da União, durante a sua gestão, foram absolutamente de acordo com aquilo que a legislação estabelece, nos prazos que a legislação estabelece, a partir do momento que haviam indícios que justificassem a abertura de ações penais. Aliás, se nós vamos falar em prevaricação, se nós fôssemos convocar aqui prioritariamente, nós temos que convocar aqueles que foram advogados gerais da União durante o período do governo Bolsonaro, quando de fato nenhuma investigação andou. O próprio ministro relator hoje, André Mendonça, foi advogado-geral da União nesse período. Bruno Bianco foi advogado-geral da União e tantos outros nesse sentido. Essa é uma CPI séria, esse é um espaço sério, o debate sobre o Supremo Tribunal Federal é sério e nós não podemos, senhor presidente, por conta da necessidade de parlamentares de querer o tempo inteiro virar notícia, perder o nosso tempo com esse tipo de discussão. Muito obrigado. Antes quero fazer uma correção aqui. Na pressa, saudei o prefeito Ronaldo Vice e o ex-prefeito Oximani. Falei Santa Maria do Salto, Salto da Divisa. Santa Maria do Salto, o ex-prefeito é o Vena, grande amigo. Então, um abraço a vocês, Oximani, ao prefeito Ronaldo. Viu? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela visita. Com a palavra, a deputada Bia Kicis. Obrigada, senhor presidente. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que apoio a manifestação do relator quando insistiu para que os dois requerimentos de minha autoria pudessem ser votados hoje. Afinal de contas, o que das viagens? Das viagens, das listas de passageiros, será na semana que vem, ok. Mas a gente sabe que tem alguma coisa muito estranha nessas passagens pagas pelo Careca. Então, é fundamental que a gente saiba quem estava nesses voos com o Careca, passagem paga por ele. E eu não entendo, sinceramente, como é que alguém que diz que quer, que está aqui para esclarecer quem roubou os aposentados, se opõem a votarmos esse requerimento. Mas, enfim, vamos aguardar até a semana que vem. Eu tenho certeza, senhor presidente, que a verdade virá à tona e que teremos gente graúda nessas listas de passageiros. Caso contrário, não fariam tanto esforço para adiar. Outra coisa, estão aqui dizendo que o Jorge Messias era outro que a gente esperava. Vossa Excelência anunciou que essa CPMI ouviria hoje o Jorge Messias, que está com... Votaríamos o requerimento. Que votaríamos o requerimento. Ele está com a sabatina marcada para o dia 10. Dia 10 está ali.
E agora ele está aqui, ele se encontra na casa e foi agora, estamos recebendo aqui a notícia de que ele se dirigiu agora à liderança do PT. Então, aqueles que tentam blindá-lo, que evitam que ele seja ouvido aqui, estão recebendo o Jorge Messias aí na liderança do PT. E o relator, o senador Everton, declarou o seguinte: jogaram para mim, ao me dar essa relatoria, uma granada sem pino. É uma bomba, realmente é uma bomba, né? Essa indicação de uma pessoa que precisa ser ouvida aqui, nessa CPMI, e não em sabatina do Senado, que eu espero, sinceramente, que o Senado barre essa indicação tão nociva para o Brasil. Obrigado. Antes da sequência ao Coronel Crisóstomo também, quero dar os parabéns ao vice-presidente Duarte Júnior, cujo filho Levi nasceu essa noite, né? Nossos parabéns a ele, né? Deus abençoe, muita saúde ao Levi. Deputado Coronel Crisóstomo, Montanha. Montanha, senhor presidente, senhores parlamentares, a gente ouve aqui os discursos de lá para cá, né? E os brasileiros ficam imaginando, pô, mas o que é essa briga toda? Afinal de contas, depois dessa discussão, o que sobra para nós? Sobra para os brasileiros que nós temos que apresentar para eles o nosso propósito. Para que foi instalada essa CPI ou CPMI? Para mostrarmos as verdades dos que roubaram os aposentados e pensionistas do nosso Brasil. E que ainda tem muita gente sendo roubadas. Para isso surgiu a CPI e a CPMI. E é esse recado que a gente tem que dar para os brasileiros, presidente. Discussões aqui são desnecessárias. O que nós precisamos é mostrar a verdade para o Brasil. Não importa quem esteja no avião e não importa que lista que tem que ser apresentada. Se tiver que ser apresentada uma lista aqui, que seja de todos, independente de quem quer que seja. Pronto. E é isso que nós vamos votar na próxima semana. Presidente, com relação ao ministro Jorge Messias, ele deve vir aqui sim. É importante os brasileiros saberem o que ele tem a dizer, por que ele não tomou providência quando soube do roubo dos aposentados. E com certeza, Tônia Galete, que solicitei via requerimento a prisão dela. É importante essa prisão. Portanto, presidente, os brasileiros esperam que a gente cumpra o nosso dever aqui nessa CPMI. Muita discussão, mas vamos praticar os atos e vamos votar os requerimentos, Excelência. Obrigado, Excelência. Deputado Alencar Santana, com a palavra. 2 minutos. Presidente, pois não, Excelência. Colegas, nós aprovamos um plano de trabalho aqui de início que, devido à conjuntura, às disputas, o andamento da comissão, infelizmente não foi possível a gente cumpri-lo integralmente. E ali previa a oitiva de todos esses ministros, presidentes da INSS, diretor de benefício e outras pessoas. Do governo do presidente Lula, ouvimos praticamente todo mundo. O ex-ministro, o ex-presidente, o ministro Vinícius, que tiveram ali ações efetivas. Não conseguimos ouvir do governo anterior na sua plenitude. Acho que foi um prejuízo, porque muitos dos atos permissivos para que essas entidades entrassem e roubassem os aposentados foi justamente praticado na gestão anterior. O ministro Messias, da AGU, ele agiu, toda a sua equipe, prontamente, de maneira muito eficaz. Aliás, durante toda a sua gestão. Por isso que isso credencia a ser ministro do STF. E não dá para essa comissão fazer uma disputa que não é dela. Não dá. E, aliás, colocar deputados nessa disputa. Não tem sentido algum. Se porventura alguém diverge do ministro Messias como indicado ao STF, que faça o debate no Senado, na CCJ, no plenário. Mas não dá para envolver quem não faz parte dessa disputa. Se houvesse razão concreta de trazê-lo à CPMI, não teria problema nenhum. Mas não há. Não há. Nós temos razões de trazer
pessoas diretamente envolvidas do INSS na gestão anterior que não vieram. Infelizmente, assim como eu entendo, se puder mais 20 segundos, presidente, assim como eu entendo e apresentei um requerimento que nós deveríamos caçar a aposentadoria do Oliveira, ex-ministro, ex-presidente do INSS, ex-diretor de benefício, que não foi preso por decisão do ministro André Mendonça, mas que está diretamente envolvido. É nesses casos que nós temos que aprofundar e não fazermos disputas outras que só atrapalham o andamento, não esclarecem a verdade e as pessoas que nos acompanham, os aposentados e pensionistas, sem dúvida alguma, acabam ficando decepcionados. Muito obrigado. Deputado Zé Trovão. Senhor presidente, eu quero... Pois não, excelência. Primeiro, ressaltar que, então, já que a gente não teve um extra pauta desse pedido, que eu acho importante a gente votar aqui para complementar o fim dos descontos aí dos consignados.